Membranas biológicas. Nós vamos falar sobre a composição e a arquitetura das membranas, a dinâmica que essa estrutura tem, e nós vamos ainda conhecer os transportes de solutos que são feitos através da membrana. Só que nós precisamos recordar que provavelmente a primeira célula passou a existir quando uma membrana se formou. Dessa maneira, ela envolveu um pequeno volume de uma solução aquosa, separando essa solução do resto do universo. Dessa maneira, essas membranas, elas definiram um limite externo e um limite interno. No entanto, o que nós observamos aqui é que essas primeiras células, e aí eu vou dar o exemplo de uma célula procarionte, era possível ser visto a presença da membrana, em volta aqui uma parede celular. Essas estruturas, elas separaram o que estava na parte externa dessa membrana com o que estava no seu interior. Quando nós olhamos o interior de uma célula, de um organismo primitivo, de um organismo procarionte, é possível nós observarmos lá dentro o seu material genético e a presença também de estruturas que vão auxiliar essa célula no seu ciclo de vida. Todo esse material, ele é disperso numa substância aquosa, gelatinosa, que é chamada de citoplasma. Evolutivamente falando, uma ou outra célula deve ter passado por um processo de modificação e fez surgir as células eucariontes. Essas, por sua vez, elas dividem o espaço interno em compartimentos. Que compartimentos são esses? São as próprias organelas que nós conhecemos, os ribossomos, os complexos de Golgi, a mitocôndria, né? Além disso, o material genético, ele foi reservado num espaço que também foi envolvido por uma membrana, que é o núcleo, né? Envolto aí pela membrana nuclear. Essas organizações fez com que nós pudéssemos, então, verificar que ao longo do processo evolutivo, essas células se modificaram. Quando nós falamos de funções de membrana, nós vamos verificar que são várias as funções. E aí nós não pensamos apenas no limite celular que essa estrutura fornece. Por meio dessas membranas, é possível nós observarmos a regulação do trânsito molecular iônico. É através dessas membranas que é possível elas receberem, né, a biosinalização. Elas estão relacionadas com a manutenção da forma celular, além disso a movimentação celular. E também é por meio das membranas que ocorre a organização de sequências reacionais, para que ocorra, então, a conservação de energia. Então, quando nós falamos em membranas biológicas, nós verificamos que elas possuem diversas funções. Nesse caso, elas organizam as reações químicas complexas e são fundamentais tanto para a conservação de energia quanto para a comunicação célula-célula. Ou seja, as células em um organismo pluricelular, elas se comunicam. E essa comunicação se dá, na maioria das vezes, por esses biosinalizadores que essas membranas elas possuem. As atividades da membrana devem-se às suas propriedades físicas. Elas são flexíveis, autosselantes e seletivamente permeáveis a solutos polares. Quando nós falamos
de estrutura da membrana, a flexibilidade das membranas permite que ela mude de forma ao acompanhar o crescimento e o movimento celular. E quando nós falamos de movimento celular, nós observamos aqui, que essa célula, por meio das suas membranas, ela pode se movimentar. E aqui nós temos um movimento amebóide. De que maneira que ocorre essa movimentação? Por meio dessas extensões, que são chamadas de pseudóptos, essa célula se movimenta e essa movimentação, inclusive, vai servir para que essa célula coloque algo que está fora dentro dessa célula por um processo que é chamado de fagocitose, e esse material, inclusive, pode servir como alimento para essa célula. Durante essa movimentação, pode ocorrer de modo a colocar algo que está fora dentro, como eu disse para vocês nesse exemplo aqui, por um processo que é chamado de endocitose, mas ela pode fazer o inverso também. Ela pode, inclusive, pegar alguma substância que não está sendo usada por essa célula e simplesmente colocar fora da célula por um processo que é chamado de exocitose. Então, quando nós avaliamos o movimento ameboide, a endocitose e a exocitose, nós observamos que isso só é possível devido a essa flexibilidade das membranas. E isso garante que ela possa fazer com que a movimentação ocorra de diferentes formas. Composição das membranas biológicas. Para que a gente possa entender qual a função ou as diversas funções que as membranas assumem numa célula, para isso nós precisamos entender a sua composição. E aí nós vamos entender que as membranas, elas são formadas por uma bicamada de lipídios, proteínas e, além de tudo, carboidratos. A proporção relativa de proteínas, de lipídios, vai variar de acordo com o tipo de membrana, sem dúvida nenhuma. E é óbvio que isso vai refletir nas diversas funções biológicas que essa membrana vai assumir. Quando nós analisamos as proteínas de membrana, nós observamos que elas podem ser proteínas pura e simplesmente, ou muitas proteínas podem ter associados a elas carboidratos. Quando isso acontece, nós temos uma glicoproteína. Assim como nós temos os lipídios, nós ainda podemos ter em alguns lipídios alguns carboidratos associados a eles. E aí, nesse caso, nós temos os glicolipídios. Ainda em relação às proteínas, nós observamos que a disposição dessa proteína pode acontecer de várias maneiras. Por exemplo, nós podemos observar aqui que essa bicamada de lipídio, ela vai delimitar o que está fora e o que está dentro, seja da célula, seja de uma organela. No entanto, o posicionamento dessas proteínas pode fazer com que elas estejam dentro da estrutura. E aí nós vamos observar que quando isso acontece, nós temos o que nós chamamos de proteína periférica. Ou essas proteínas, elas podem ultrapassar a bicamada de lipídio. Quando isso acontece, esse tipo de proteína é uma proteína integral. Só que ela pode ser pequena, essa proteína integral, e passar uma única vez pela bicamada de lipídio. Nesse caso, ela é uma proteína integral,
de transmembrana simples. Porque a proteína ela pode ser grande o bastante para permitir que ela passe através da bicamada de lipídio várias vezes. Nesse caso, nós temos uma proteína integral, só que agora nós temos uma proteína de transmembrana de múltipla passagem. Ainda é possível nós observarmos que faz parte da composição da membrana a presença de esterol. E nesse caso, todo esse conjunto que estabelece essa composição das membranas vai fazer com que ela possa realizar as diversas funções que ela realiza. Vamos entender como que ocorre o transporte através das membranas. O que nós observamos? Alguns compostos apolares, eles podem se dissolver na bicamada de lipídio e dessa maneira eles atravessam essa camada de lipídio sem nenhum problema. Só que para o movimento de qualquer outro composto polar ou íon, nesse caso é necessário a presença de uma proteína para que ela possa fazer esse transporte. Em alguns casos, a proteína, então, ela simplesmente facilita a difusão de soluto a favor de um gradiente de concentração. E aí nós podemos observar aqui a presença dessa proteína e ela vai favorecer a movimentação desse soluto através da membrana por esse mecanismo que é chamado de difusão facilitada. Mas ainda nós temos o que nós chamamos de difusão simples. Nela, apenas compostos não polares vão se movimentar a favor do gradiente de concentração. No entanto, nós ainda temos uma movimentação de soluto contra o gradiente de concentração. E nesse caso, esse processo, que é um transporte ativo, ele requer energia. Nós ainda temos os íons que são transportados também através da membrana. E esse transporte, muitas vezes, ele é auxiliado por mediadores de membranas, que são chamados de ionóforo, e eles podem fazer esse transporte também a favor do gradiente de concentração. Esses íons ainda podem ser transportados por canais e tanto o transporte de solutos quanto o transporte de íons, eles podem ocorrer através de um transporte ativo secundário, ambos, acontecendo contra o gradiente de concentração, e dessa maneira nós temos os diversos transportes que podem ser feitos através da membrana. Vejamos aqui, movimento de solutos através da membrana. Aqui nós observamos que nesse ambiente nós temos diferentes concentrações de soluto. Baseado nessa diferença de concentração, isso automaticamente vai provocar uma movimentação desse soluto. E essa movimentação vai ocorrer de que maneira? Do local onde ele está mais concentrado para o local onde ele está menos concentrado. Essa movimentação vai ocorrer até quando? Até que estabeleça o equilíbrio nesses dois ambientes. Nós ainda temos o movimento efetivo de um soluto que é carregado eletricamente. E ele é determinado pela combinação do potencial elétrico. Nesse caso, vai ocorrer então a movimentação através da membrana e o movimento iônico resultante vai continuar até que o potencial eletroquímico chegue a zero. Ainda dentro do transporte passivo através da membrana, vamos entender como que ocorre o transporte do soluto através da membrana. Agora, sem um transportador, esse exemplo aqui, e com o transportador. Mais do que isso, vamos analisar a energia de ativação
que é representado por ΔG, que é gasto nesse processo. Quando nós analisamos o transporte do soluto através da membrana sem o transportador, nós observamos que primeiro ele está hidratado. Para que ocorra o seu transporte, necessário essa camada de hidratação, ela deve ser removida. E dessa forma, esse soluto ele é transportado através da membrana. Só que quando nós analisamos a energia na qual é empregada para que ocorra esse transporte, nós verificamos que ela é essa energia aqui que nós estamos observando, sem o transportador. Com o transportador, nós observamos que o processo de transporte também precisa que ocorra a remoção da hidratação para que ele seja transportado. No entanto, quando nós analisamos a energia gasta para que ocorra esse transporte, ela é muito menor com a presença do transportador do que com a ausência do transportador. Nesse caso, nós observamos que o transporte passivo com a presença do transportador, ele ocorre com menor gasto de energia. No transporte passivo, então, a espécie transportadora sempre se move a favor do seu gradiente eletroquímico e não acumula além das concentrações do equilíbrio e dessa forma nós temos um menor gasto de energia. Já o transporte ativo, esse que ocorre contra o gradiente de concentração, porque a movimentação de íons e de soluto vai ocorrer do local onde eles estão menos concentrados para um local onde ele está mais concentrado. Nós vamos ver aqui, que para que ele ocorra, mesmo na presença de um transportador, como nós estamos observando o transporte primário aqui de íons, nós vamos observar que é necessário, a molécula de ATP que ela seja empregada nesse processo para que esse transporte ativo ocorra. Nesse caso, então, aqui nós temos um transporte primário sendo representado aqui por meio desse transporte de íons. Já o transporte ativo secundário, ele vai ocorrer quando o transporte endergônico, que é aquele que a gente chama de morro acima de um soluto, ele está acoplado a um fluxo exergônico, ou seja, morro abaixo, de um soluto diferente que era originalmente bombeado para cima pelo transporte ativo primário. Ou seja, é por meio da energia empregada no transporte ativo primário que ocorre a movimentação desse soluto. Nesse caso, o mecanismo de transporte ativo, ele é de fundamental importância nos processos biológicos. O ATP ele é formado nas mitocôndrias e cloroplastos por um mecanismo que é essencialmente o transporte iônico movido a ATP, operando de forma reversa. Nesse caso, existe uma família de transportadores ativos. E essa família são as ATPases. E aí nós temos as ATPases do tipo P, as ATPases do tipo V e as ATPases do tipo F. A ATPase do tipo P, esse P vem de fosforilação, obviamente, do termo em inglês. Em plantas, elas bombeiam prótons para fora da célula, estabelecendo aí uma diferença eletroquímica. As ATPases do tipo V são transportadoras de prótons, estruturalmente relacionadas a um outro tipo de ATPase, que é a do tipo F, e elas são responsáveis pelo processo de acidificação de compartimentos intracelulares, ou seja, o vacúolo. Por isso, o nome ATPase do tipo V. E as ATPases do tipo F, que são chamadas dessa maneira pelo fato de estarem ligadas a fatores acoplados à energia.
E dessa forma elas catalisam a passagem transmembrana de próton morro acima, impulsionados pela hidrólise de ATP. A ATPase do tipo F, ela é reversível, de modo que o gradiente de prótons pode suprir a energia para conduzir a reação reversa à síntese de ATP. Quando funciona na síntese de ATP, as ATPases do tipo F, elas são chamadas de ATP sintases. As ATP sintases são funcionais na síntese de ATP, tanto na mitocôndria, num processo que é chamado de fosforilação oxidativa, quanto nos cloroplastos, num mecanismo que é chamado de fotofosforilação. Como que atua então a ATP sintase na síntese de ATP? Isso vai ocorrer quando o bombeamento de prótons ele é suficientemente grande. Com isso, essa grande quantidade é capaz de ativar a ATP sintase para que ela então possa sintetizar ATP a partir de ADP mais fósforo inorgânico. Como toda enzima, a ATP sintase ela também pode atuar no sentido reverso, ou seja, no sentido de quebra do ATP em ADP e fósforo inorgânico.